Você é uma daquelas pessoas ou conhece alguém que utiliza aquela famosa desculpa, não foi porque não era para ser ou não era o momento? Olá, pessoas queridas, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono e hoje vamos falar uma coisinha bem bacana neste vídeo. Você já conheceu alguém ou você mesmo já utilizou aquela famosa desculpinha que eu sempre falo assim, não aconteceu porque não era para ter acontecido ou não era o momento? Pois é, eu falo que isso aí é uma desculpa dos fracassados. Mas calma, se você já utilizou essa frasezinha, essa desculpa, vamos dizer que não são todos que utilizam isso que não era fracassado, que realmente às vezes naquele momento não era para ter acontecido ou não era realmente o momento. Mas nós temos que entender algumas coisinhas. Para que a gente possa entender isso, eu vou usar uma frase de Krishna que ele falava assim: a ação deve ser sua, o resultado nunca vai ser seu. Então, a gente tem que entender isso. A ação é minha, o resultado nunca será meu. Então, o que acaba acontecendo em cima disso? Para que vocês possam entender em relação ao que eu vou falar para vocês. Uma vez uma amiga minha, ela estava fazendo algumas coisinhas e assim, eu já tinha conversado algumas coisas em relação à saúde dela e ela não tomava todos os devidos cuidados, vamos dizer assim, que eu passava para ela. E aí o que acabou acontecendo? Acabou dela ficando com alguns problemas de saúde, né? Alguns problemas particulares, vamos dizer assim, dela em relação a ela mesma, tanto no aspecto emocional como mental, como físico mesmo. E ela virou para mim depois de uma conversa que a gente estava tendo, e ela falou assim: "Ah, Maurício, mas aconteceu porque tinha que acontecer, né?" E eu virei para ela e falei: "Não, isso é uma desculpa que você sabe que você não fez aquilo que deveria ter sido feito." Quantas vezes na nossa vida a gente não faz aquilo que a gente deveria ter feito, e aí o que acaba acontecendo, que aquilo não deu o resultado que eu queria, o que eu esperava que acontecesse, e eu uso essa famosa desculpinha. Então temos que ter cuidado. Eu sempre falo para as pessoas assim, eu sempre dou não meu 100%, eu dou meu 110%. Por que, Maurício, você dá o 110%? Porque se o negócio não aconteceu como eu esperava, realmente eu sei que não era para ter acontecido. Porque eu fiz o quê? O meu melhor, eu dei aquele meu 110%. Em cima desse meu 110%, realmente não aconteceu. E aí eu, dentro dessa compreensão que eu tenho e essa certeza que eu tenho com o universo, vamos dizer assim, eu falo, ó, bacana, não aconteceu porque não precisava ter acontecido neste momento. Ou eu não estava preparado, ou aquilo não era melhor para mim. Putz, Maurício, mas isso é difícil ter isso na vida, né? Claro que é difícil. Mas depois que você utiliza as leis universais, depois que você começa a fazer aquelas práticas energéticas que eu sempre falo para vocês nos vídeos, vocês começam a perceber que a energia, você começa a perceber que a energia que está em minha volta, ela começa o quê? A ser mais fluídica. Outra vez eu estava treinando com o Robson e a gente fez algumas práticas de energia e tudo mais. Eu falei, Robson, olha agora assim como você consegue perceber, tenta perceber a energia, o caminho, o direcionamento que o universo está querendo te levar. Que às vezes acaba acontecendo isso. Uma vez aconteceu com uma amiga minha do que ela tinha alguns problemas em relação aos pais delas, né? Vamos dizer assim, e os pais dela pediram um favor para ela e ela falou não, não, não. E aí veio a mãe, deu aquela conversadinha com ela, não, 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 que daí relacionar aquela questão do vampirismo que eu falei para vocês. E ela acabou cedendo para a mãe essa questão desses pedidos que foram feitos para ela. Aí o que acabou acontecendo em relação a ela? Depois passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando ela foi descobrir todo o processo de nome dela, todo o processo bancário que ela tinha, ela estava com vários processos nas costas. Porque os pais utilizaram do nome dela para vários tipos de negócios, que eram meio clandestinos, vamos dizer assim, e nesses processos de clandestinagem, vamos dizer assim, foi pegando dinheiro aqui, e tudo era no nome dela. Então ela ficou bastante tempo e ainda está até hoje em relação a essa questão do nome dela. Então ela não pode conseguir nada na vida dela, vamos dizer assim, comprar casa, ter conta em banco, nada, porque o pai dela e a mãe dela sujaram o nome dela. Então,
ela falou assim para mim, nossa, Maurício, mas que karma eu trouxe isso para minha vida. Eu falei, mas espera aí, olha só, na época que seu pai pediu isso para você abrir uma empresa para ele, você falou não, certo? Ela falou, certo. E eu perguntei, por quê? Ela falou, eu senti dentro de mim que não podia. E eu falei, e qual a sua mãe perguntou? Ela falou, eu também senti que não. E eu perguntei para ela, então por que você abriu? Então, o que a gente tem que entender é que os processos, né? Daí a gente começa a falar, era porque era para ter sido assim, tudo. A gente tem que entender. Vamos entrar um pouquinho na questão da física quântica. Então, a gente fala que não existe um único futuro. A gente fala que existem vários futuros, várias linhazinhas que eu posso o quê? Traçar. E nessas linhazinhas que eu posso traçar está ligado ao quê? As minhas escolhas e as minhas ações do hoje. Então, o que acaba acontecendo? Algo que eu faço hoje, uma escolha que eu faço hoje, pode mudar totalmente essa minha linha. Às vezes, linhas diferentes chegam no mesmo ponto, porém, algumas outras linhas vão para pontos totalmente opostos. Então, o que a gente tem que entender? Em relação a isso, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, você tem que começar a entender que, desde que quando você começa o seu dia, quando você acorda, você começa em cima do quê? Das escolhas. Logo, quando você acorda, você tem a escolha de levantar ou não. Quando você vai pegar uma roupa, você vai escolher que roupa você vai colocar hoje, você vai escolher o que você vai comer, você vai escolher que via de ruas ou acesso que você vai fazer para ir para o trabalho, para a escola, onde você for. Então a gente tem que entender que aí na nossa parte, né, tá ligado também isso ao nosso ego, e essa parte é muito importante do nosso ego, que são as tomadas de decisões, que tá ligado aqui ao nosso consciente, tá ligado para a nossa mente analítica. É o cara que vai chegar e vai decidir que caminho eu tenho que fazer. Então, vocês têm que entender que sim, essa parte de decisões e escolhas são muito importantes. Então, o que eu faço hoje e o que eu escolho hoje é o que vai repercutir lá na frente. Então, eu tenho que tomar cuidado em relação a essas minhas escolhas, porque o que eu faço hoje e o que, vamos dizer assim, eu decido hoje, com certeza vai me trazer o quê? Consequências lá na frente. Tem um filme chamado Efeito Borboleta. Se vocês puderem assistir esse vídeo, é bem bacana. Mostra de um cara que tinha capacidade o quê? De voltar ao passado dele. E toda vez que ele conseguia mudar o passado, ele tentava mudar alguma coisa no passado para não ser tão ruim ou da forma que ele achava que era ruim, que ele estava no presente dele. Só que toda vez que ele voltava e mudava o passado, quando ele voltava para o futuro presente dele, estava totalmente mudado. Isso a gente fala porque o que acontece? Se eu mudo a estruturação aqui atrás, todo o desencadeamento de história seguinte vai ser diferente. Isso que a gente faz, por exemplo, num processo de uma das técnicas que eu utilizo com as pessoas, que é um processo, vamos dizer assim, igual a hipnoterapia, que o que acaba acontecendo? Eu entro nos acessos de memória de longo prazo dessa pessoa, eu localizo esse fator que levou ela a esse trauma, esse problema que ela traz, e a gente faz o quê? Uma mudança, uma ressignificação em cima disso tudo. E aí o que acontece? Como eu ressignifiquei esse fator que deu início a isso, quando a gente, vamos dizer assim, volta à estrutura dela do hoje, aqui agora, na consciência plena dela do aqui agora, ela vai ter o quê? Um sentimento diferente, uma forma diferente de ver aquela situação. Por quê, Maurício? Porque eu fui lá no evento causador inicial dela, mudei essa estruturação, quebrei os bloqueios energéticos, que às vezes a gente tem que entender que não é só emocional, tem bloqueios energéticos envolvidos, tiver questões ligadas às espiritualidades, energia, tudo tem que ser reorganizado para que ela possa o quê? Estar aqui na frente diferente, tá bom? Então, entendam que dentro da vida de vocês, vocês podem utilizar aquela famosa frase, não foi porque não era para ser, ou não deu certo porque não era o momento, porém, tenho a certeza absoluta que você fez o quê? O seu 100%. Porque se você não faz o seu 100%, não adianta você falar essa frase. Porque muito tendenciosamente, vamos dizer assim, vai acontecer do quê? Se você não deu o seu 100%, não vai acontecer o quê? O que você espera. Às vezes acontece, Maurício? Às vezes acontece.
A gente tem que entender que, independente daquilo dos futuros, do multifuturo que eu falei para vocês, existe uma lei no universo do Karma e do Dharma. E a lei do Karma e do Dharma, vocês entendam que sempre tudo aquilo que vocês precisam passar na sua vida, independente das suas escolhas ou independente do caminho que você vai tomar, vai acontecer. Às vezes de uma maneira mais severa e às vezes de uma maneira mais branda, que aí também está ligado aqui, às minhas escolhas. Então, quando eu faço uma escolha, determino o caminho ou pego o caminho A, eu vou ter tal direcionamento, tal coisa, e de repente eu tenho, por causa dessas minhas atitudes, minhas escolhas, um processo mais tranquilo. E de repente eu pego o caminho B, por causa das minhas escolhas, eu posso ter um processo mais pesadinho. Então, o que vai diferenciar as minhas escolhas é as minhas atitudes, ou seja, as minhas ações. Então, quando eu falo para vocês que tem toda uma prática que você pode fazer para que você possa o quê? Começar a limpar primeiro o seu campo, né? Vamos dizer assim, conseguir sentir o fluxo para onde que o universo está querendo me levar, ou seja, para que momento eu preciso seguir, que eu garanto para vocês que muitos de vocês têm, né? Todo mundo tem aquele insightzinho, aquela que o pessoal fala, putz, a minha terceira, minha intuição falou para fazer isso e você faz. E às vezes, né, quantas pessoas, você já deve ter acontecido isso, era para você ter feito um negócio, veio nessa cabeça, faz isso, você fala, não, vou fazer isso, e quando você faz isso, você quebrou a cara. Você fala, putz, tinha que ter o quê? Ouvir a minha intuição. O pessoal fala isso, né? Por quê? Porque realmente você teve um fluxo ali que te ajudou para o caminho que você deveria seguir. Porém, a gente que é muito teimoso, às vezes a gente não ouve isso e a gente quer ir para uma racionalidade e fala, não, isso é melhor. E aí a gente quebra a cara, tá bom? Então, não utilizem mais a desculpinha do fracasso, ou do fracassado, que nem eu falo, né? Você faz, age, pensa, escolhe de uma forma que o quê? Que você precisa seguir. E aí depois que você faz isso, não se preocupe com o resultado. O resultado, se você fez o seu 100%, vai ser o melhor para você. Tenha certeza absoluta disso. Ok? Espero que vocês entendam esse processo na vida de vocês, que vocês consigam agir, consigam pensar. E aí aquela coisa que eu sempre falo para todo mundo, não adianta você querer planejar o seu futuro se você não age no seu presente. Comece a planejar e agir no seu presente, que automaticamente seu futuro será melhorado, tá bom? Espero que vocês entendam, reflitam, façam o seu 100%, faça aquelas pratiquinhas que eu já passei em vários outros vídeos aqui no canal, que você vai começar a limpar e abrir o seu campo, para que você possa sim parar de dar essa desculpa e falar, realmente eu estou no meu 100%. Um beijo no seu coração e espero vê-los no próximo vídeo.